fazer uma pergunta polêmica agora, mas vocês consideram que é possível que Maria seja um espírito, até mesmo de uma grandeza superior à de Jesus, por ter gerado este ser? Para nós espíritas, não, porque Não. na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual é o mais perfeito. E a resposta categórica dos espíritos superiores é Jesus, veio de Jesus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos explicar que Jesus é o governador da Terra. Foi ele se refere a Jesus como uma entidade angélica. E que ele foi o formador da Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então ele presidiu, em nome de Deus, a formação da Terra naquela ocasião há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Naturalmente com outras entidades angélicas, cada uma delas presidindo a formação dos outros planetas do Sistema Solar. Então ele é, vamos dizer assim, na hierarquia espiritual, o ser mais superior que nós conhecemos. Agora, ligado a ele, nós temos que depreender o seguinte, o próprio Kardec já sabia disso. Ele pergunta qual o mais perfeito? O mais perfeito. O que significa Qual que é o haviam subtexto outros desse texto? perfeitos também. Exatamente. Né? O mais, então existiam outros espíritos perfeitos encarnados na Terra na época de Jesus? Sim. Nós tínhamos, por exemplo, o pai dele, José. Emmanuel tem uma página belíssima falando da perfeição de José. No livro... capítulo 6 do livro Levantar e Seguir. Levantar e Seguir, de Emmanuel. Nós temos a própria Maria de Nazaré, né? Inclusive o outro capítulo que Humberto de Campos fala sobre ela, que é o capítulo 30 do livro Boa Nova, que fala depois da crucificação, o que aconteceu com ela. Fala que ela foi para Bataneia, estar com parentes, a sua família da terra, não é? Para curar aquela dor, curar aquele sofrimento. E depois João Evangelista vai buscá-la na Bataneia e convida para seguir com ele para a capital da província romana da Ásia, que era naquela época a cidade de Éfeso, que existe a ruína de Éfeso até hoje, né? E ela aceita ir com João Evangelista. Olha a ligação dos dois, porque ela se lembra de que quando Jesus estava na cruz, quase expirando, ele falou com ela: mãe, eis aí o teu filho. E era João Evangelista que estava ao lado dela. Aliás, o único dos 12 discípulos que teve coragem de acompanhar todo o sofrimento de Jesus sem temer, né? Mostrando a cara, sustentando Maria nos seus braços. Foi o único que acompanhou até a morte de Jesus na cruz. E para ele fala: filho, eis aí a tua mãe. Então ela se lembra disso, que o filho dela tinha recomendado a ela receber João Evangelista como filho. E ele também se lembra, né? E ele também se lembra disso, né? Vai buscá-la lá e ela aceita ir com ele à província romana da Ásia e se situa na cidade de Éfeso. Ele acaba construindo para ela uma casinha que existe até hoje, lá nos altos das montanhas. O Geraldinho já visitou lá. Perto de Éfeso. Eu recomendo, que é lindíssimo. Caramba, que legal. Existe essa casa lá. É muito visitada, né? Tem uma peregrinação grande, é uma casa de pedra, a gente sente a vibração do lugar, né? E ali ela se situa e ela passa a receber uma visita constante de leprosos, de doentes, de sofredores, pedindo a ela a sua bênção, não é? E todos a chamam de mãe. Aí começa a história da Mãe Santíssima. Porque os sofredores, os humildes, os estropiados, os tristes, os angustiados, que é nós, somos nós, humanos, né? Todos, né? Sabendo que ela morava lá, nas proximidades de Éfeso, passaram a peregrinar até a sua casinha apenas para pedir a sua bênção. E todos eles, também aqueles aleijados, né? Cegos, todos eles pediam
a bênção de Maria e a chamavam de Mãe Santíssima. Mas a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Santíssima. Nossa Mãe Santíssima. E é muito linda essa parte, porque ela então tem o dom da cura, ela cura as pessoas. Assim como o filho dela fazia, as pessoas que iam ali também saíam curadas, e daí essa peregrinação aumenta, não é? E o final é lindíssimo. Eu até vou pedir ao João Pedro para contar, porque ele tem memória melhor do que a minha, que ela já velhinha, cansada, não é? E ela fazia esse movimento de abençoar os peregrinos, até que chega um peregrino diferente, que não se mostrava, que cobria o rosto com a túnica, não é? E ele pede a ela a bênção dela. Conta para eles. Gente, é um capítulo assim muito lindo, é muito emocionante. Tem que me segurar aqui agora, porque o Humberto de Campos vai dizer que tudo passava menos a saudade desse filho tão amado. A saudade de Jesus nunca passava. E ela sempre ali meditando, lembrando de Jesus, trabalhando muito. João Evangelista tinha muitas obrigações na cidade de Éfeso. E num determinado momento, eu acho esse capítulo muito emocionante, porque num determinado momento ela já está ali mais cansada e ela vê chegando um sofredor e pela primeira vez vem alguém com um discurso diferente e ela começa a escutar e ele começa a falar das bem-aventuranças, começa a falar do céu e ela pensa: nossa, pela primeira vez alguém veio me trazer algum consolo. Porque geralmente as pessoas vêm para que eu as console. E ela começa a escutar aquela voz que falava muito fundo ao seu coração. E até que num determinado momento ele fala: sim, minha mãe, sou eu. E ele vai falar para ela: sim, minha mãe, sou eu, vim buscar-te. Pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. E aí nesse momento, eu acho que é bom resumir isso para a gente não ficar tão emocionado aqui, mas pode emocionar, não tem problema. Sim. Eu fico muito emocionado com esse capítulo e aí vira um chororô. Mas a gente tem essa, vira um chororô danado aqui. Não, mas é bom, pode bom, chorar, que é a energia fluindo aqui. É que a gente tá falando de mãe, né? De mãe, assim, é muito difícil não chorar falando de mãe, é muito bonita essa cena, porque ela tenta, quando ela vê Jesus, quando ela percebe que ela tenta ir aos braços dele e se ajoelhar. E Humberto de Campos fala que ele estava assim, rodeado de um halo de luz muito significativo. E que ele para na frente dela, não deixa ela se ajoelhar e ele se ajoelha para ela. Beija as mãos e traz essa frase que é tão significativa: a rainha de todos os anjos. E é assim, com essa passagem tão bonita, assim, porque essa é uma psicografia, gente, cuja leitura nós indicamos muito. O capítulo 30 do livro Boa Nova é de Chico Xavier. Muito emocionante. É um capítulo, e aí é o momento da desencarnação. Começa o desencarne. Né? Porque Jesus vem buscá-la, ela se desliga do corpo, não é? E ele fala com ela: meu pai quer que sejas a rainha de todos os anjos. Quer dizer, um ser angélico por excelência, não é? Mas você comentou que veio um outro homem, não é isso? Ele veio numa outra aparência. Não, ele estava encoberto. Tá. Ele não se mostrou como Jesus, como filho dela inicialmente. Ele se mostrou como um necessitado qualquer. Fazendo menção àquela passagem na qual ele havia falado com os discípulos, que se tornaram depois apóstolos, que toda vez que amparastes um desses pequeninos da terra, é a mim que amparaste. Mateus 25. Né? Que é Mateus 25, né? Convidou os apóstolos a sempre amparar os pequeninos, os pobres, os humildes, os estropiados, os tristes, os sobrecarregados, porque assim, toda vez que amparardes um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Né? E depois ela já não fala mais. É muito bonito esse capítulo. Ela já não fala mais. 2 mensageiros vão a Éfeso para buscar João Evangelista. E ela começa ali, de fato, o processo, né, de desencarnação. É muito lindo, gente. E a gente tem a informação nesse capítulo de que quando Maria já estava ali mais desligada da matéria, ela decide ver os sofredores que estavam ali sofrendo tanto pelo nome de Jesus. Porque, como a gente sabe, em Roma, os martírios eram gigantescos. Já tinha iniciado a perseguição de Nero. A grande perseguição.
E ela, fora do corpo, ela pede para visitar. Antes de acender, ela vai visitar os sofredores. E aí o Humberto de Campos relata que ela vai de prisão em prisão, abençoando espiritualmente os encarcerados que estavam presos por causa do nome de Jesus, né? E na prisão em Roma, era Marmetina? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Próximo ao Coliseu ali, onde eles seriam sacrificados, todos estavam muito abatidos, muito tristes. Aí ela chega perto de uma jovenzinha cristã que também estava presa e queria ser sacrificada no circo romano, e ela insufla a ideia mentalmente na menina para que ela cantasse. Canta, minha filha. Canta, minha filha, canta. E aí se inicia essa tradição tão linda, né, de todos os sofredores na terra cantarem, lembrando de Maria, pedindo auxílio. Porque nesse capítulo a gente tem um momento também muito bonito, e isso aconteceu com o Chico, vou pedir para o Geraldinho contar, em que um dos sofredores, e segundo Humberto de Campos, um dos mais sofredores, chega assim desolado até a frente dela, falando que ele estava sem esperança, que ele não tinha mais como conseguir, que ele não tinha mais como seguir. E para ele, e aí também se inicia essa linda tradição, ela fala: meu filho, isso também passa. Que é essa frase que fala tão alto aos nossos corações. Tudo passa. As alegrias passam, as dores também passarão. E esse fato também aconteceu com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, numa época que ele viveu uma grande angústia. E ele estava assim meio desolado, não estava conseguindo se concentrar para receber as mensagens da espiritualidade. E o Emmanuel falou com ele: olha, você fez uma súplica a Maria Santíssima para ela te ajudar, não fez? Aí o Chico confirmou. E o Emmanuel respondeu: hoje, na hora que nós formos para a Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava, ela vai te responder. Eu recebi essa notícia. Ah, mas vai responder como? Não, no caminho eu te mostro. Vai aparecer nas nuvens. E aí, durante o trajeto, que dista 7 quilômetros, né, da casa dele até a Fazenda Modelo, o Emmanuel então apontou para o céu e o Chico viu essa frase escrita nas nuvens: isso também passa. Relembrando a época da própria vida de Maria, né? E aí, quando ele retornou em casa, no final do serviço, já à noite, ele pegou um papel de papelão e escreveu isso e pregou na parede da cama dele. Mais tarde, um marceneiro, um amigo dele, vendo aquele papelão, falou assim: ah, não, Chico, isso está muito feio, eu vou fazer para você essa frase na madeira. E está lá hoje, até hoje, na casa de Chico Xavier, né? Entalhada na madeira a frase: isso ele também passa. Visto, né? Você que foi lá, né? A madeirinha lá na casa. É isso mesmo. Mas essa passagem da casa, né, que vocês comentaram da Mãe Santíssima, eu acho ela muito interessante porque ela traz muito mais significado do que aparenta ser, não é? Acho que o primeiro deles é esse poder curativo da mãe. Acho que é a primeira coisa. Certamente. Né? Assim, todo mundo que é filho sabe disso. Sabe a força que aonde você corre na hora que você está sofrendo. Exatamente. A outra coisa é a própria força e a resiliência e a resistência desse feminino, dessa mulher. Não é? Porque a sociedade em que nós nascemos, aqui fomos criados, tratava a mulher como sendo o gênero ou o sexo frágil. E na verdade essa própria passagem, né? É o oposto disso. É o oposto, porque está toda a humanidade, a civilização da época, indo aos pés de Maria em busca de um consolo, de um socorro, né, de um conforto, né? Homens como nós, maltrapilhos, não é, buscando se conectar com esse sagrado. Então, assim, a força, na verdade, da mulher, ela foi ao longo dos anos ocultada ou reprimida ou escondida, de certa forma, porque essa história ela mostra exatamente esse poder, né, da resistência da vida em si, que é o que ela representa, na verdade, não é isso? Então eu acho que é muito legal essa passagem, porque ela traz muito mais coisa, traz muito mais
com conceitos, ideias, entendimentos profundos do que a própria história passa, né? Quando você olha de um ponto de vista mais... E as mulheres, elas são mais ligadas à espiritualidade. Vamos ser sinceros. A gente sabe aqui, é só olhar o nosso chat, exatamente. 80%. 80%. A gente vê a frequência dos centros espíritas, das tarefas de caridade. A maioria são as mulheres. São elas que fazem a caridade no mundo. São elas que, em sua grande maioria, que abraçam tarefas de renúncia, de amor. Verdade. De fraternidade, a grande maioria do mundo, né? Em todas as religiões, não estou falando só do espiritismo, né? Sim. Se você for no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no budismo, está lá a mulher com aquele papel fundamental. E isso é muito importante, porque é essa ligação com o divino mesmo, né? A ligação com o amor. Teve uma época que eu ouvi do Chico Xavier o seguinte, que a prece das mães sofredoras em favor de um filho ou de uma filha, não é? Quando o filho está preso, o filho está doente, está morrendo no hospital, que a prece das mães tem um poder tão grande que ela rasga os céus. No momento que elas oram com todo aquele sentimento de dor, agora a gente imagina Maria vendo Jesus sendo sacrificado, né? E as mulheres do mundo inteiro que estão vendo seus filhos sendo sacrificados também, ou por uma doença, ou por morte prematura, ou pela violência das nossas cidades, né? Pelas guerras que ainda existem no mundo. Então imagina essa dor, né? Mas quando elas oram, o Chico me falou, a força dessa oração vai direto aos céus, rasga os céus. E elas acabam conseguindo bênçãos que a gente não tem como mensurar. E eu gostei também muito da passagem que você colocou em que Jesus se ajoelha, né, diante da mãe. Porque é interessante, porque ele mesmo, sendo um ser mais perfeito, ele reconhece o poder da sua origem, não é? Da sua ancestralidade. E ele venera, e ele respeita. Isso eu acho que é uma coisa também maravilhosa, né? Porque a partir daí ela vai ser conhecida como a mãe da misericórdia, né? Se ele é o representante de Deus, da sabedoria divina, ela acaba sendo a representante da misericórdia.